Muito bem, amigos. Mais uma aula da FATEB. E estamos aqui nesse material de teologia, a religião e a filosofia na Grécia Antiga. Essa matéria é sobre filosofia da religião e teremos nesse tempo muito aprendizado em que você poderá depois checar pelos livros que eu já deixei com o Dr. Crispim e com o Dr. Márcio, ok? Para falar sobre filosofia da religião, a gente precisa, acima de tudo, entender, à luz da Bíblia, até porque o nosso documento maior, em relação a essas coisas. Quando nós falamos sobre filosofia da religião, a primeira coisa que vem até nós é a ideia de fábulas. E o que diz a Bíblia sobre fábulas? O que são as fábulas profanas e de velhas caducas que Timóteo deveria rejeitar? Paulo começa no capítulo 4 de 1 Timóteo, mostrando que nos últimos tempos muitos abandonariam a fé por darem ouvidos a falsas doutrinas, ensinadas por falsos mestres, guiados pelos demônios. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Esses infiltrariam-se em ensinos falsos e proibições, proibindo até mesmo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos, provavelmente pensando na ideia de que o sofrimento do corpo trouxesse alguma purificação para o espírito. Alimentos esses que não foram proibidos por Deus, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 a 5. Timóteo seria um bom pastor, um bom ministro, segundo ensina Paulo, expondo essa verdade sobre essas coisas, alimentando os irmãos com boa doutrina vinda do Senhor e demonstrando a verdade pela palavra de Deus. Muito se tem discutido o que é essas fábulas profanas que Paulo fala para Timóteo. Nós sabemos que os seguidores imediatos dos ensinos de Paulo, e por que não dizer do primeiro século e do segundo século, foram os gnósticos. Os gnósticos foram os primeiros discípulos após os apóstolos. E aqui o texto fala sobre proibição de alimentos. E aí você começa a caminhar na história e entender que essas fábulas profanas estavam relacionadas, então, à doutrina de alimentos. Se você pensar no primeiro século, Paulo estaria falando sobre uma seita chamada de judaizantes. Se nós caminharmos um pouco mais à frente, poderíamos falar então que é o catolicismo romano. Enfim, nós temos várias fórmulas de interpretar esse texto. Muitos falam que as fábulas profanas e de velhas caducas seria a forma fantastipédia ou fantástico, alegórico dos apócrifos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Acontece então, amados irmãos, é que essas fábulas profanas de velhas caducas, Paulo já tem em seu enredo
já estão fortemente gravadas no imaginário popular. Então eu entendo que essas fábulas profanas e de velhas caducas são exatamente as crenças sobre os deuses, as crenças gregas, as crenças idiotizadas, as crenças trazidas pelo paganismo. Então Paulo adverte a Timóteo dessa forma no versículo 3. Paulo já falou sobre fábulas em 1 Timóteo 4. Fábulas são histórias fictícias, lendas, mitos, que não tem nada a trazer de positivo para a fé, pois não tem base na sã doutrina, ensinada por Cristo e replicada pelos seus apóstolos. Pelo contrário, quando Paulo qualifica essas fábulas de profanas, está falando que elas são tolas e absurdas, não trazendo qualquer coisa positiva à verdadeira doutrina de Deus. Paulo não traz detalhamento sobre o tipo específico de fábulas, pois seus leitores certamente sabiam do que se tratava. Mas certamente haviam nessas fábulas elementos judaicos e interpretações absurdas do Antigo Testamento. A julgar pelo contexto das cartas a Timóteo, a ordem é clara: Timóteo não deveria aceitar essa clara oposição a essa doutrina. E é bom que se diga o seguinte: Timóteo é filho de uma mãe judia e de pai grego. E nós sabemos que Timóteo tinha duas formas de educação. E se nós formos pelas formas em que Timóteo foi educado, e que Paulo diz: olha, traz no teu coração as palavras da tua mãe Eunice e tua avó Loide, que desde a tua infância você sabe as sagradas letras que não podem te corromper. Então nós sabemos então que já não é o judaísmo, não são as fábulas judaicas as quais Paulo está tratando com seu amigo Timóteo, ou com seu filho na fé, o seu discípulo. Provavelmente Paulo está falando de Timóteo acerca do enredo da Grécia, acerca do enredo de filosofia romana, acerca da influência que seu pai tinha nas crenças gregas. Muitos se pegam esse texto e dizem, já que Paulo não definiu de que lado, provavelmente seriam os apócrifos do Antigo Testamento, talvez seriam os apócrifos do Novo Testamento que viria, nós não sabemos, mas claro e objetivo que o cenário indica que esses livros, tanto apócrifos do Antigo Testamento como apócrifos do Novo Testamento, já circulavam entre o primeiro e o segundo século. Então não eram esses textos que Paulo estava falando, apesar que o texto você pode levar para essa linha de pensamento, como até eu falei há pouco. Mas o texto deixa claro nas entrelinhas que ele está falando do helenismo, das doutrinas gregas, do panteão grego, do panteão romano. No versículo 4, Paulo continua. Paulo ainda qualifica essas fábulas como de velhas caducas. Sabe o que é uma velha caduca? É aquela pessoa que você acaba de explicar uma coisa para ela e diz: hein? Como é que é? Hein? Então, Paulo está dizendo que a doutrina, ela é uma doutrina corruptível. Ela é uma doutrina doentia. Aqui temos um certo sarcasmo característico de Paulo. Ele rebaixa essas fábulas pregadas como um material que só poderia ser vindo e criado por gente supersticiosa, que acredita em qualquer coisa. Pois mais absurda que sejam velhas caducas,
era uma forma figurada de se tratar pessoas que acreditavam em qualquer coisa, sem questionar, que tinham uma credibilidade ou a credulidade ilimitada, que não examinavam as matérias com profundidade. Uma característica de pessoas idosas que por algum motivo perderam a sanidade ou seu raciocínio lógico. Então Paulo fala, diz assim, são como velhas gagás. São doutrinas como se você estivesse falando com pessoa com Alzheimer. Ou seja, são doutrinas em que as pessoas perderam a sensibilidade do que é moral, do que é critério, do que é ordem, do que é doutrina apostólica, do que é subversão. Então, essas doutrinas estão baseadas no Alzheimer da credibilidade, da forma espontânea de entender, mas acima de tudo do crivo de um culto racional. Como um velho que não examina as matérias com profundidade, uma característica das pessoas tidas como idosas, que por algum motivo perderam a sanidade. Paulo coloca as fábulas desses falsos mestres no patamar de coisas loucas, tolas, absurdas. Timóteo, em contraste com esse tipo de aceitação infantil de qualquer tipo de pensamento, deveria exercitar-se pessoalmente na piedade, ou seja, na busca pela obediência e santidade a Deus. Ou seja, na verdadeira fé sólida, com bases firmes. Temos aqui um excelente exemplo de como o líder deve cuidar de si mesmo para que possa cuidar de forma saudável das ovelhas do Senhor. Apesar de que o texto não está tratando de apócrifos, tudo indica que Paulo está falando de textos ou de tradições ou de crenças flutuantes que havia num contexto em que Paulo e Timóteo estavam naquele período. Até porque naquele período, como já falei até em aulas passadas, os apócrifos do Antigo Testamento circulavam entre a matéria dos apóstolos, entre o colegiado dos apóstolos. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu não acredito que Paulo esteja falando dos apócrifos. Paulo estaria falando de doutrinas profanas, doutrinas romanas. É isso que Paulo está batendo. O conceito, a meu ver, seria esse. Aí alguém pode dizer, não, Paulo está falando sobre os costumes judaicos que se corromperam com o tempo e que o helenismo entrou dentro do judaísmo. Então que seja. Se assim é, você vai sair dessa aula hoje sabendo o seguinte: devo realmente prestar culto a Deus, prestar culto à sã doutrina com racionalidade, e vou ficar apenas com o que diz as Sagradas Escrituras, mesmo que as Sagradas Escrituras não possam ter todos os fundamentos que eu possa pensar que poderia ter, mas eu vou sair daqui dessa aula hoje tendo a certeza de que eu não devo entrar em fábulas profanas. Há uma ideia muito antiga de que determinados textos na Bíblia poderiam ou não estar ou foram tirados. Por mais que a gente acredite nisso, nós perderíamos a noção da soberania de Deus. Nós perderíamos a noção de que Deus está no controle da história. Porque já dizia Nietzsche, Deus está morto. Mas Deus não está morto. E fazendo até agora uma prefiguração da ideia de Nietzsche, Nietzsche não está se referindo diretamente a Deus, apesar de ele ser um filósofo existencialista. Nietzsche está dizendo que o Deus que é representado pela religião ortodoxa da época, ele está morto. Ou seja, Nietzsche estava fazendo uma crítica à sociedade religiosa no seu tempo. Então, se nós pensarmos
que fugiu do controle de Deus, os textos sagrados. Se pensarmos então que a Bíblia não tem mais os livros que deveriam estar, há outros livros que deveriam ter entrado aqui, nós perdemos os fundamentos e perdemos as articulações racionais, as nossas formas estruturais de pensarmos que um cristianismo autêntico não ficaria então, de forma alguma, órfão da verdade. E é essa verdade a qual eu chamo vocês nessa noite, nessa aula, sobre a mitologia. Então, eu fiz a introdução dessa aula pensando em que nós temos aqui dois públicos. Uns acreditam que essa mitologia era dos apócrifos, outros que acham que é dos gregos. Então, por mais que eu tenha dito a minha ideia, que Paulo estaria falando da mitologia, eu quero dizer para você que há sim a possibilidade de estar falando sobre os apócrifos. Mas eu não quero nesse momento me deter sobre somente esse assunto. Eu quero dizer que havia material suficiente no tempo de Paulo, havia uma influência clara, uma influência literal do mundo grego-romano, greco-romano, em que essa mitologia, ou que essas crenças, além de entrarem nos textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que não foram então canonizados, estaria então sendo um meio de interpretação de forma, vamos dizer assim, lendária dos textos sagrados. E quando nós falamos sobre mitologia, é a história fabulosa dos deuses e heróis da antiguidade. Era a forma das civilizações antigas explicarem fatos históricos e fenômenos naturais. Antes mesmo dos filósofos socráticos, havia os pré-socráticos. E muitos desses pensadores, como Tales de Mileto, em que eles interpretavam o mundo através da physis, ou seja, da natureza. Eles compreendiam, como Tales de Mileto, que o mundo veio da água. Depois outros filósofos pré-socráticos diziam então que o mundo veio do fogo. Havia muitas formas de explicar a natureza, a construção do planeta, a cosmogonia, a criação de tudo através das lendas mitológicas, porque não havia ainda um pensamento sistêmico, não havia uma comprovação, nada era possível de ter provas inefáveis. Tudo era através dos exemplos da mitologia. Os antigos gregos eram politeístas, como nós sabemos, tinham cerca de 30 mil deuses. Para você fazer um catalogamento desses deuses, eu acho que nem talvez 4 anos de teologia você conseguiria fazer. Os deuses seriam semelhantes aos homens na forma antropomorfismo ou antropomórfica, e nos sentimentos e paixões e defeitos e vícios. É por isso que há muitos que pensam que os deuses não existiam, apenas eram lendas para representar, ou seja, o que estava no inconsciente de cada um. Ou, como dizia Jung, Carl Jung, o inconsciente coletivo. Os deuses distinguiam-se dos homens porque eram imortais e tinham poderes sobrenaturais, poder intervir na vida dos homens. E agora começa então a coisa a ficar séria. Se os deuses não existem, se os deuses eram apenas formas do psiquismo humano, levadas ao luxo das estátuas de homens e mulheres seminus, e através da empáfia e do orgulho,
Eles eram os representantes fictícios de uma humanidade, naquela época, altamente real. Seria isso a verdade? Poderíamos então questionar, seria então, hoje em dia, a nossa fé não estaria baseada também em mitos? Seria então a nossa fé baseada em extravagâncias, em círculos espirituais ou em circuitos espirituais, desabonados da presença da palavra de Deus? Não seria também nós, cristãos, desse mundo pós-moderno, também representantes desse latifundiário, desse terreno inescrupuloso, e por que não dizer, pervertido, de crenças falsas, oriundas do psiquismo humano, daqueles que querem controlar as massas? Não estaríamos então nesse mesmo lado, nesse mesmo conceito, dessa perversão, dessa erva daninha que nós chamamos de religião? E aqui você pode ver os vários deuses que existiam. Aqui temos os principais deuses da mitologia. Esse material está com o Dr. Crispim e está com o Dr. Márcio. Você vai receber esse slide e eu estou mandando 10 livros para você. Somente a FATEB faz isso em todo o Brasil. Qualquer faculdade que você vai fazer curso de teologia, o máximo que você recebe é uma apostila, e quando recebe, e eles te dão uma bibliografia para você, mas eu estou enviando não só esse slide com as 69 páginas, mas também mais 10 livros para que você possa compreender e se aprofundar no ensino da filosofia da religião, que tudo começa através da filosofia dos gregos e termina na filosofia moderna ou pós-moderna. Então, muito mais do que você copiar, muito mais do que você querer então reter as imagens, é você entender a linha de raciocínio que nós estamos nessa aula fazendo. E eu estou exatamente fazendo um tipo de aula com a retórica romana. Imagine se eu fosse fazer uma aula lendo os textos, mostrando. Então não seria uma aula. Então nós temos aqui, olha, no templo, os templos dos gregos, Deméter, Poseidon, Hades, Zeus, Hera, você vai ter todo tipo de conceitos e conteúdos desse material belíssimo, muito bem feito pela nossa Universidade FATEB. E eu queria começar então a filosofia da religião pelos cultos religiosos. Para que os deuses protegessem os humanos, realizavam-se cultos no interior e exterior dos templos. Sacrifícios e libações, que era deitar vinho ou azeite sobre estátuas de deuses, ou os sacerdotes bebiam vinho em honra dos deuses. Oferendas, canções, danças, procissões, como a Parateneias e as grandes Dionísias, ritual de sacrifício de um porco na abertura dos Jogos Olímpicos. Aí eu pergunto a vocês, seria isso a filosofia da religião? Ou seria muito mais o auge da ignorância? E hoje nós estamos fazendo então essa reflexão sobre tudo isso. E você hoje vai sair daqui pensando o seguinte: nunca foi tão atual o que os gregos fizeram há tanto tempo atrás. E você vai sair daqui pensando, idealizando a seguinte questão: não vai ser eu que vou mudar o sistema da filosofia da religião da humanidade. Você está aqui para estudar a teologia, a filosofia, para entender que todo esse cosmo de deuses e deusas está dentro de um contexto há muito tempo ensinado, e que você vai sair daqui plasmado de conhecimentos filosóficos e teológicos, para que você possa, no meio dessa confusão toda, falar acerca
do que a verdade diz. Você não vai desconstruir a religião de ninguém. Você não vai destruir o culto de ninguém. Mas você está aqui hoje para entender a anatomia, a história, a construção dessas lendas. Tínhamos os cultos religiosos. Nas Panateneias participavam todos os atenienses em honra à deusa de Atena. E do 4 em 4 anos realizavam-se os grandes Panateneias. Começavam com uma corrida noturna de arcotes para acordar a deusa em todos os seus lugares de culto. Seguida de uma vigília, realizava-se uma procissão muito estruturada, cujo objetivo principal era oferecer o péplo, o manto bordado à estátua de Atena, localizado no Párteno. Tudo que nós temos hoje de culto, nada há de novo debaixo do sol. Lembre-se que Paulo, quando ele chegou na cidade de Atenas, nessa mesma cidade onde havia o culto das Panateneias, ele chegou e viu um altar dizendo ao Deus desconhecido. E a única vez em que Paulo usa de forma muito clara uma linguagem ecumênica para que possa chegar até o coração dos atenienses. Mas diz o texto sagrado que Paulo não conseguiu chamar muitos seguidores, porque ainda Paulo tinha uma visão de converter aqueles que ele achava que deveria converter. Porque a Bíblia ela está no seu estado de tempo cronológico e lógico. E dentro desse estado de tempo nós temos que entender que dentro do contexto de Atos, que dentro do contexto em que Paulo estava inserido, Paulo estava também num progresso espiritual. Paulo estava tentando entrar num contexto religioso, e assim Paulo fez. Mas depois que você passa as páginas de Atos dos Apóstolos, quando você vai para as epístolas aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, você não vê mais esse Paulo querendo converter os pagãos. Simplesmente Paulo agora está dizendo que vocês tenham que ler as Escrituras. Repassai essa leitura, repassai. Porque temos agora um Paulo mais maduro, um Paulo agora convicto mais do que nunca no seu papel, no seu ministério. Então você não deve fazer aquilo que o Paulo do Atos tentou fazer. Chegar num culto religioso, ver as imagens, ver as inadequações daquilo que você acha que é inadequado como culto espiritual a Deus e sair desconstruindo tudo isso. Não! Você está aqui na FATEB para ser um cientista da religião, para ser um homem que trabalhe, uma mulher também que trabalhe dentro da democracia, do respeito, independentemente se você concorda ou não. Você está saindo daqui para dar aula, para ser um professor, para ser uma professora, para ser um mestre, para ser uma mestra. Os cultos religiosos, as grandes Dionísias, seguidoras de Dionísio, o principal festival para o qual as peças gregas que chegavam aos nossos dias foram escritas, eram celebradas em Atenas. É uma informação muito importante. O primeiro dia da Dionísia era dedicado a uma esplendorosa procissão, de que se pode ver uma representação escultórica no famoso friso de Párteno. Os atores participavam nela usando trajes de palco, mas sem máscaras. Os 3 dias seguintes eram dedicados às tragédias e o quarto às comédias. Aí nós temos a primeira, vamos dizer, o espectro do que seria futuramente o carnaval. Sim, o carnaval nasce das tragédias nos teatros públicos de Roma e da Grécia.
o jogo de máscaras. Começou então daí a cultura de usar máscaras com o apoio do Império Romano. E isso serve de informação para aqueles que estão iniciando dentro do estudo das Escrituras e da teologia. Você não está sendo formado aqui para você desconstruir a cultura. Não faça isso. Você está aqui para entender a cultura. Entender de onde você realmente está pisando. O seu chão firme de você pisar. Você está aqui para compreender da onde veio toda essa estrutura da religião. Na arte. A mitologia grega foi transmitida através da literatura e das artes plásticas. Aqui temos algumas representações da deusa Atena, uma das deusas mais importantes do panteão grego. Olha aí. Aí você vai dizer o seguinte: parece que a história se repete. É exatamente. Muitas pessoas usam a teologia como arma de guerra. Não é assim. Use o conhecimento teológico, filosófico, para entender o seu presente. É isso que você tem que fazer. Você não está usando, não vai usar o conhecimento teológico para desconstruir a religião de ninguém. Eu estou batendo muito nessa tecla porque eu me sinto na obrigação de, como professor, explicar a você que nem tudo que Martim Lutero, escute o que o professor está dizendo. Nem tudo que o grande reformador chamado Martim Lutero, os protestantes fazem. Nós temos apenas um outro lado, uma outra contribuição. É contado uma parte da história pelos protestantes acerca de Martim Lutero. Mas existe uma outra face de Martim Lutero e dos reformadores que não foi passada para a igreja. Nós sempre temos os grandes reformadores: Martim Lutero, John Hus, João Calvino, Savonarola, Zwinglio, sempre Jerônimo. Sempre nós temos esses homens em máxima autoridade. Também não estou dizendo que você não tenha. Mas, por exemplo, você sabia que Martim Lutero, ele não queria mudar de religião. Martim Lutero não queria transformar a religião católica numa religião evangélica, um protestantismo. Martim Lutero tinha o ideal de transformar, ou melhor, reformar a Igreja Católica nos fundamentos iniciais, nos fundamentos que Santo Agostinho pregou, nos fundamentos do início da Igreja. Era isso que Martim Lutero queria fazer. E quando nós vamos estudar sobre Martim Lutero, nós ficamos abismados, porque o protestantismo também não seguiu alguns costumes que Lutero tinha. Por exemplo, Lutero, um dos crimes que ele cometeu, ele mandou matar muitos camponeses que não se converteram à ideologia protestante dele. Você sabia disso? Você sabia que Lutero nunca deixou de ser católico? Lutero, em todas as suas pregações, a primeira coisa que ele fazia era a saudação à Virgem Santíssima, à Virgem Maria. Você sabia disso? Temos até uma carta que rola na internet aí, que é um documento alemão, de um dos cultos, ou melhor, de todas as liturgias dos cultos que Lutero iniciava, ele fazia já agradecimento à Virgem Maria. Lutero nunca deixou de acreditar na intercessão dos santos.
Lutero nunca deixou de acreditar no purgatório. E por que os protestantes não seguem as doutrinas de Lutero? Não, você está aqui aonde? Você está na aula de filosofia da religião. Você não está na aula de escola bíblica dominical, você está numa aula de ciências da religião. Então eu tenho que falar com você cientificamente, historicamente, de forma racional. Então, voltando ao assunto, então tudo isso que eu estou falando é para que você entenda que você não vai sair daqui, vai comparar a religião A, religião B, religião C, os mitos gregos e vai agora dizer que está tudo demonizado. Não. Você tem que sair daqui com o pensamento de que a história apenas é cíclica. A história se repete. Então nós tínhamos um deus Apolo, Atena, Hades, Afrodite, Zeus, os deuses do Olimpo, Hermes, Dionísio, Hércules. Hércules que era uma nova versão do Sansão, né? Então, eu vou só passando aqui para que você possa ver da onde tudo surgiu. E eu queria falar de uma lenda muito interessante, a lenda do cisne. Leda e o cisne. Leda era casada com o rei de Esparta, Tíndaro, mas Zeus, apaixonado por ela, transformou-se num belo cisne e seduziu-a. Consequentemente, Leda pôs 2 ovos, dos quais nasceram 4 filhos: Helena, Clitemnestra, Castor e Pólux. Todos os 4 dos filhos foram célebres. Castor foi um famoso guerreiro e domador de cavalos. Pólux foi um grande lutador de luta livre. Helena foi raptada pelo príncipe troiano Paris, dando início à guerra de Troia. E Clitemnestra foi obrigada a casar com o rei de Micenas, Agamenon. Então, através dessas lendas, nós podemos ver que todas as culturas do mundo, e nós poderíamos também falar sobre as lendas orientais, as lendas da Índia, as lendas do Japão, nós poderíamos falar de todas elas, mas apenas estamos aqui nessa cadeira, nessa disciplina de filosofia da religião, falando mais dos gregos, porque eles influenciaram mais do que as outras lendas, as quais aqui eu falei. O mito grego de Leda e o cisne, olha que interessante. Diferentes abordagens para o mesmo tema, em cima uma obra de Correge, século XVI, e ao lado de François Bocquet, século XVIII. Ou seja, nós temos a tríade de Graça, Eulógia e Eufrazina, as 3 irmãs Graças. Assim se construiu o mito grego de Leda e o cisne. E o que é o cisne? É uma ideia pictórica antiga em que os deuses se fizeram pássaros e pousaram entre os humanos, os mortais. E aí poderíamos dizer que uma das lendas da lenda do cisne, Leda e o cisne, seria a ideia quando Jesus se batizou nas águas e viu aquele pássaro, a manifestação daquela ave seria uma prorrogação da Leda e o cisne. Nós temos ainda no mito da Leda e o cisne, Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo. E você vê que o cisne agora tem comando da natureza da mulher. E foi exatamente o Espírito Santo que pousou sobre a Virgem Maria. E ela deu à luz a Jesus. Eis está a configuração mitológica da Bíblia. E existe em nossos dias uma forma
de interpretar a Bíblia através de uma linha histórica, um viés histórico chamado miticismo, em que tudo que a Bíblia fala, os deuses e as culturas já existiam. Seria a Bíblia, então, um plágio dos deuses? Eis a pergunta. Ou seriam os deuses o plágio da Bíblia? No final, eu acho que você vai ter a resposta. Então, nós temos ainda na continuidade, observe que a lenda da Leda Cisne de Veronese, no século XVI, e Salvador Dalí, no século XX, ela representa uma mulher, a nudez e a verdade, e a pureza e a sensualidade. Ela representa a mulher de Apocalipse, a mulher vestida do sol. Tudo tem uma figura de linguagem. A filosofia grega, a palavra filosofia significa amar ou aspirar à sabedoria. Esta ciência procura conhecer, saber e dar resposta às questões da natureza do homem e da sua criação, distanciando-se das explicações mitológicas para dar protagonismo à razão ou à racionalidade, ou racional. Observe então que tudo era explicado através das mitologias dos grandes deuses, das deusas. Tudo era explicado sem a forma racional. Até que então começa, a partir de Sócrates, depois Platão, Aristóteles, vem todo o conhecimento e o raciocínio de começar a analisar as coisas através não só da contemplação do sagrado, mas simplesmente pela racionalidade. Então começa-se a se discutir e a desconfiar e a se questionar se tais deuses não seriam apenas o reflexo ou espelho de uma natureza de homens em que viviam as suas sujidades. Verdade ou não, é que a partir dos filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, começa-se então a medir o homem através de outras regras existenciais. A filosofia grega procura de explicações racionais dentro do universo, da natureza e o homem. E aqui eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Você ser um teólogo, você ser uma pessoa que estuda as escrituras e a teologia, não faz de você uma pessoa de crendices, de superstições. Muito pelo contrário. A igreja, já na Idade Média, pegou a mãe, a rainha de todas as ciências, que era a filosofia. Todas as categorias da filosofia a igreja pegou e colocou as tradições apostólicas, das tradições orais que vieram lá dos apóstolos, os 12 apóstolos do Cordeiro, de Paulo, e toda a tradição da igreja foi guardada de séculos e séculos. E quando toda a tradição da igreja, quando todos os textos, sejam eles gnósticos, sejam eles apócrifos, sejam eles quaisquer, e os textos canonizados no ano de 325, no Concílio de Nicéia, então nasce a teologia. A teologia nasce com as categorias da filosofia. Aí nós temos o ratio studiorum, um método filosófico de agregar conceitos racionais para a explicação da fé, até que chega Tomás de Aquino e arrebenta com tudo. Tomás de Aquino pega a estrutura, no caso Santo Agostinho pega o que Platão falava e constrói a sua teologia maravilhosa. E depois vem Tomás de Aquino e pega as estruturas
do filósofo Aristóteles e constrói toda a teologia sistemática da igreja. E o que nós temos hoje é fruto de uma reflexão de 1500 anos de estudo, preparação, preservação das tradições apostólicas e a união com as categorias filosóficas. A filosofia grega, ela procura explicações racionais e o distanciamento das explicações mitológicas. Exatamente. Se você começa a ser um teólogo, você começa a ver a humanidade e os fenômenos religiosos e sobrenaturais que acontecem no meio religioso. Você tem que sair hoje daqui com uma ideia clara de que eu tenho que fazer uma separação do que é mitologia, do que é superstição religiosa, do que é tradição religiosa, crença, e do que é verdade nos conceitos filosóficos na religião. E se você não conseguir fazer essa abertura, você vai voltar para o mesmo nível de ignorância antes dos filósofos gregos. Essa passagem da mitologia para a razão, como já tinha falado antes, os pré-socráticos, os primeiros filósofos são conhecidos como os pré-socráticos. Entre eles destacam-se Tales de Mileto, como uns que consideram o pai da filosofia, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito e Anaximedes. Estes filósofos procuraram-se com os fenômenos naturais originados pelos 4 elementos, água, fogo, ar e terra, e concluíram que a ordem do universo era explicada através de uma ordem matemática. Mas faltou outro elemento, o éter. O éter é uma espécie de prana, é uma substância que ela emana anterior ao próprio oxigênio. Esse éter, essa união entre o físico e a espiritualidade. A passagem do mito para a razão. Do mito à razão. Aparecimento das cosmológicas, aparecimento das cosmologias e de explicações. Procura das leis gerais do universo. Pitágoras, grande filósofo. Uma das coisas que ele mais falava era que a água que passa de um rio debaixo da ponte nunca será a mesma depois que aquela que passou. Ou seja, eu não posso reproduzir o fenômeno da mitologia. Eu não posso reproduzir o milagre dos deuses. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. É isso que Pitágoras queria dizer. O princípio fundamental de todas as coisas é o número e as relações matemáticas que entre si se estabelecem. Ou seja, Pitágoras era o gênio da racionalidade na matemática. A matemática para Pitágoras, ele conseguia ver Deus na matemática. Matemática para Pitágoras não era uma matéria chata. Pitágoras conseguia ver os cálculos geométricos, a razão e a ordem de todo o universo. E depois vai dar origem à geometria sagrada. Temos então os sofistas. Os sofistas eram aquelas pessoas que tinham toda o profissionalismo de falar e trazia as preocupações antropocêntricas no debate filosófico.
Eles eram os campeões de falar em público, de questionar, de colocar todas as verdades para serem questionadas. É muito interessante que os sofistas, eles poderiam fazer 3 perguntas a um adversário de debate filosófico, porque as 3 perguntas que eles faziam a qualquer um que se metesse contra eles, ele já sabia as respostas do que cada um dizia. Ele já tinha as contra-respostas que iam dar aos seus adversários. Consideram que a verdade é subjetiva e depende de cada um. Defende a arte de bem falar e argumentar através da retórica dialética, formação do cidadão. O que é dialética? É quando você, por exemplo, faz um método aristotélico. Você tem uma tese, você tem uma antítese e tudo vira uma síntese. O que é a dialética? Você vai usar a lei da dialética quando você vê uma espécie de, vamos dizer, de tema, de proposição, e você vai dizer, por exemplo, o homem é mortal. Platão é homem. Então, Platão é imortal. Ou seja, eu peguei uma definição e coloquei ela contrário à própria definição e eu chego a uma definição a partir dos contrários. Essa é a lei da dialética. Continuando então. Nós temos Sócrates, por volta de 470 a 399 a.C. Só sei que nada sei, sobretudo devo refletir. Uma grande frase de Sócrates. Há no nosso meio sempre aqueles que pretendem explicar o só sei que nada sei. Quando Sócrates fala que só sei que nada sei, não é porque ele não sabia de nada, é porque ele exatamente tinha experimentado a linha de todos os raciocínios e ele chegou à conclusão, e por mais que ele possa chegar a todas as conclusões de todos os raciocínios, não chegaria a lugar nenhum. Ou seja, para alguém dizer que só sei que nada sei, já passou por todo o processo que deveria se passar naquele momento da sua geração e dizer, só sei de uma coisa, que eu não sei de nada, porque tudo que eu experimentei não é nada. Só o conhecimento de si próprio é de tudo o que rodeia o homem e lhe permite chegar à virtude, à verdade, ao bem e ao belo. Platão. É bom que se diga que Sócrates não escreveu nada. Não deixou nada escrito. Platão foi seu discípulo. 427 a 347 a.C., aluno de Sócrates, viveu em Atenas, já uma época de crise e decadência, defendeu a existência de uma sociedade perfeita, justa e harmoniosa como a natureza. Valorizou o conhecimento empírico, ou seja, experimental, baseado na experiência, mas sobretudo a razão e a moral. Platão entendia que havia 2 mundos, um mundo sensível, o mundo que você pega, é apalpável, é físico e material. Mas existe um outro mundo que não é sensível a essa matéria, é o mundo das ideias, é o mundo espiritual. E assim era a definição de Platão, que muito influenciou o pensamento de Santo Agostinho. Esse cara aí, o Aristóteles, influenciou Tomás de Aquino, como eu tinha falado antes. 384 a 322 a.C. Eu acho que mais na frente vai ter outro pensamento sobre Aristóteles e Sócrates, Platão, vai ficar até mais claro para vocês entenderem. Aluno de Platão, defendeu a observação do real, da experimentação e a valorização da razão para sistematizar os conhecimentos com vista à procura de causas e leis gerais da matéria. Para Aristóteles, tudo poderia ser verificável através da matéria, ou seja, da experimentação da matéria.
E nós temos agora esse quadro interessante, que é a escola de Atenas, né? Onde você tem Rafael Sânzido, fresco 1509 1511, estanza dela Signatura Vaticano 762 depois de Cristo. Aí você tem toda essa explicação, você vê Platão apontando para cima, dizendo: existe um mundo espiritual, um mundo ideal. E então Aristóteles apontando para baixo, dizendo: mas eu creio no mundo aqui da estabilidade, do real. O real não é o ideal. O ideal e o real estão aqui na matéria. Então, é fabuloso esse quadro da Escola de Atenas. E nós chegamos, então, ao fim dessa primeira aula de filosofia da religião. E vamos, então, depois continuar na sequência, na próxima aula, acerca de filosofia da religião. Um abraço, fique com Deus.